Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Este episódio especial da semana, onde dedicaremos a falar de Boku no Hero. Esse episódio está separado essa semana porque percebemos que temos muita coisa para falar do anime. Então resolvemos fazer um bloco extra essa semana para entregar para vocês uma discussão de altíssima qualidade, de altíssimo nível, sobre esta última temporada que se encerrou recentemente desse anime extremamente famoso e popular. Sem mais delongas, vou passar aqui para os meus amigos se reintroduzirem a vocês. Vai lá, Bruno! E aí galera, beleza? Tá começando aí mais um Triângulo Nerd e é o tópico que eu amo. Vocês sabem que todo herói de anime tem o seu antagonista, né? E o meu antagonista hoje vai ser o Lucas. E a gente vai discutir muito, mas eu vou refutar tudo que ele falar e vou mostrar pra vocês que o bem sempre vence o mal. Fala galera, eu sou o Lucas e eu tô aqui pra provar pra vocês que não existe bem e mal. Apenas vivemos em uma sociedade na qual temos nossos problemas e vivemos para lidar ele e resolvê-los através das nossas escolhas pessoais, nas quais definirão o nosso caráter, sem acreditar diretamente se somos bons ou maus. É o que o vilão sempre fala. Espero que vocês gostem desse episódio especial que a gente tá fazendo pra vocês. A gente tá fazendo com todo carinho e a gente tem muita polêmica pra trazer por aí. É isso então, galera. Vamos partir agora pra discussão do anime. Antes de iniciar essa gravação, logo antes, descobri que teremos porradaria, polêmica, treta, quebra-pau, a discussão de Boku no Hero. A população gosta de treta, gosta de polêmica, e é assim que a gente vai começar. Boku no Hero Academia, quinta temporada, encerrou recentemente sua jornada na Crunchyroll. A sexta temporada já está confirmada. Eu rushei essa temporada. Eu confesso que eu comecei assistindo os episódios de acordo com o que foram lançando. Chegou um determinado momento, eu parei. Fiquei feliz por ter parado, porque eu consegui fazer uma maratona agora. E eu achei que foi melhor, mas eu vou chegar já nesse ponto. Só que assim, o que acontece? Da nossa bancada aqui, de nós três, eu sei que teve pelo menos um de nós que não curtiu muito. E vai ter treta, porque eu sei que eu curti bastante, tá? Bastante essa temporada. Como eu acho que eu não curtia há algum tempo Boku no Hero. Olha lá, eu quero saber de vocês, meus queridos Bruno e Lucas. Falem, libertem-se, conversem, vamos conversar sobre essa quinta temporada de Boku no Hero. Cara, eu queria falar assim, todo mundo sabe, quem tá acompanhando nosso podcast sabe quem foi a pessoa que fica aí fazendo essas gracinhas aí, falando esse tipo de coisa sobre anime. Então eu vou deixar a pessoa começar aí, porque tudo vai ser refutado hoje. Cara, eu vou falar só uma coisa. Você pega e faz todo um arco dramático, que você faz todo mundo chorar na temporada passada, pra nessa temporada, esse animal que vocês chamam de Deku, que fica chamando os outros de Casinho, simplesmente ignorar e se jogar na frente pra salvar o desgraçado do animal que era vilão da temporada passada, pra mim não tem. Me chamaram pra assistir o arco do Deku vilão, do Dark Deku, seja como vocês quiserem chamar. Não vilão exatamente. Tu já perde o que tu tá falando, porque em nenhum momento o Deku foi falado para o espectador que ele seria o vilão. Entendeu? É Dark Mas eu tenho que defender. Não, calma, mas eu tenho que defender o Lucas aí, porque pra mim também, como eu já falei, eu não sou uma pessoa que assiste muitos animes, mas mesmo pra mim, chegaram informações, os comentários que tinham na internet é de que existia um arco do Deku vilão. Era isso que se falava. Então eu defendo, se o Lucas ele teve essa informação, eu defendo o Lucas pela expectativa dele, porque eu também tava com essa expectativa nesse sentido, entendeu? Gostei que não foi isso, porque não ia gostar que fosse exatamente dessa forma, no sentido dele ser vilão. Mas eu entendo a expectativa dele. Cara, mas é porque assim, ó, é My Hero Academia, tá? My Hero Academia, no mangá, teve o Hero riscado em cima dele, virou My Villain Academia. Cara, isso eu achei genial. Falei, pô, no mangá vai vir incrível. Ou que seja um Dark Deku. Pra mim não é um Dark Deku, muda o nome. Bota Emo Deku. Ah, o que mudou? Mudou o cabelinho, a estética dele. Pô, a estética dele tá legal. Quando ele bota a máscara, eu finalmente vi sentido, parecer um Donnie Darko ali, aquela máscara. Pô, ficou legal.
Aí eu vi que fez sentido a roupa dele, ele com uma estética mais rasgada, ele mais zoado, ou mais olheiras, ele bem ali, tipo, cansado, acabado, de fato. Isso ficou legal, mas você chamar isso de, ele tá escurecido, ele tá cego pela escuridão que foi criada em volta dele. Cara, não. Me desculpa, mas não. Ele viu gente importante morrendo na frente dele, ele viu os melhores amigos dele quase morrerem na frente dele. Ele simplesmente tá, teoricamente, ali, pelo que o anime tenta me passar, ele tá transtornado pela raiva, ele quer acabar de vez com o vilão, mas ele não tem coragem nem sequer levantar a mão pra derrotar alguém. Quando ele é parado por uma mulher na frente dele, ele fala, não, mas você, na verdade, era uma heroína. Isso não é Dark, gente, desculpa, pelo amor de Deus, não é Dark. Mas não é isso, cara, que o anime apresenta em relação ao Dark Deku. Porque vocês têm que entender assim, eu vou pontuar aqui, tentar um pouco mudar o teu pensamento com uma opinião. A gente vê na batalha entre o All Might e o All-For-One, que quando ele derrota o All-For-One, ele olha pra tela, pra câmera, no caso, e fala, você será o próximo. Então tá, lembra disso, entendeu? Ou seja, ele jogou um grande peso e uma grande responsabilidade ali em cima do Deku, né? Do Midoriya. Só que no caso, aquele peso e aquela responsabilidade que ele jogou, ainda tinha um ponto assim de uma positividade do Midoriya olhar um vilão e sentir aquela excitação de poder derrotar aquele vilão. Só que a partir daí que vai acontecendo todas aquelas tragédias, que vai morrendo o super-herói, a gente nem deu um alerta de spoiler aqui, tá? Só isso que eu tô falando. Então, tipo assim, quando vai acontecendo essas coisas com ele, ele vai tendo aquela noção de que aquela realidade de um super-herói não é brincadeira, não é uma coisa que, quando ele viu o All Might rindo, depois que ele enfrentava ou salvava alguém, ele pensava que o All Might sorria por estar fazendo aquele trabalho. Mas não, o All Might sorria para passar segurança. Mas por dentro, tu não sabe como é que o herói se sente. O problema do Dark Deku é justamente esse. Tem uma cena que depois que ele derrota essa Sniper aí, que eu achei ela um dos melhores heróis que foi criado, que poder dela é muito, muito bem feito, é uma coisa muito show. Mas assim, depois que ela passa uma informação pra ele, dizendo onde poderia ter uma informação, o All-For-One, ele usa da mesma fala do All Might pra acabar com o psicológico do Deku. Porque ele fala assim, ele olha pra câmera, né, ele tá na câmera, aponta pra ele e fala, você será o próximo. E quando ele fala isso, ele é um peso totalmente diferente, porque ele mostra pro Deku que, assim como ele tá tentando destruir tudo aquilo em volta de qualquer pessoa que se aproxime dele, ele vai destruir agora tudo em volta dele. É por isso que o Deku, ele simplesmente ele esnoba o All Might, porque o All Might já não tem mais poder, não pode mais se defender de certa forma, né? Até uma certa cena que os caras fazem uma barricada ali pra tentar impedir ele, e ele usa o haki do Rei, que olha pro cara e fala, tu vai tentar mesmo fazer alguma coisa contra mim? Os caras ficam com medo. Achei incrível aquela cena, que literalmente parece que usou o haki do Rei ali pra intimidar os caras. Você me lembra de uma cena do... Acho que até citei sobre isso aqui, ou não lembro se foi numa conversa paralela nossa, mas de uma cena do Superman, assim, dos quadrinhos do Superman, que tem uma cena que ele perde os poderes, tem um momento que ele perde os poderes, e aí nesse quadrinho ele tá sem os poderes, ou seja, ele tá vulnerável, se ele levar um tiro ele morre. Só que ele usa, tipo assim, ele consegue convencer os caras a não atirarem nele, porque ele fala assim, tipo, gente, você não vai atirar em mim, eu sou Superman, sabe? Tipo, vocês sabem que não vai adiantar de nada, não sei o quê. Essa cena do All Might me lembrou muito ser a ocasião dos quadrinhos. Pois é, cara, incrível. Então, tipo assim, usando justamente essa fala que você disse sobre o All Might e o All-For-One, ainda pegando essa mesma frase, pega o impacto na vida de um adolescente, de uma criança. Porque, querendo ou não, é isso que o Midoriya é nesse momento. E ele acabou de receber, tá? Spoilers free aqui, tá, gente? Sobre a temporada no geral, sobre o anime no geral. Você pega a informação que ele acabou de receber de que ele é o último portador do One for All. Ou seja, depois dele, não tem mais quem consiga suportar esse poder. Então, ele é o último. Ele é o último, acabou ali. Ou ele resolve, ou o All-For-One ganhou. Na urgência da psique dele, precisa ser resolvido agora, de imediato. Não tem como ele simplesmente, na cabeça dele, simplesmente continuar sendo o mesmo depois daquilo. E tudo bem, tá, você pode falar, beleza, ele ficou meio surtado, ele teve a crise dele lá e tal, mas aí você pega e do nada o personagem é parado pelos amigos dele, aí vai pra lá e tem aquele discursinho da Uraraka, aí todo mundo, guerreiro, deixa eu terminar meu raciocínio. Tá, fala aí Tá então, bom. vai.
Deixa eu terminar meu raciocínio. Quando ele passa por essa situação que você falou, o All-For-All, ele causa ali um terror psicológico no Deku. É porque realmente torna o Deku viu do que ele é capaz. Porque literalmente quando ele tenta salvar essa super-heroína aí, ela meio que explode quase que na cara dele, entendeu? Então ele sabe que o All-For-All, ele está disposto a fazer tudo, a manipular todo mundo, incluindo manipular ele, porque quando o All-For-All fala isso pra ele, é justamente para ele se afastar das pessoas que podem ajudar ele, enfraquecer ele tanto emocionalmente quanto fisicamente para ser mais fácil a captura dele. E é exatamente isso que acontece, que todo o grupo que tava com ele, como o All Might, como o super-herói número 2 lá, que eu me esqueci o nome. O Hawks. O super-herói número 1. Caramba. O Endeavor. Fugiu o nome de todo mundo. O Endeavor. O Best Jeanist e o Hawks. Isso. Então, eles percebem que o peso que eles colocaram na costa de uma criança é muito grande. E o Deku não conseguiu lidar com isso. Só que aí tu veio falar, mas ele tentou apresentar um Dark Deku e ele meio que não perdeu a sua essência. Pô, mas ele nunca em nenhum momento tentou perder a sua essência. Em nenhum momento ele tentou de deixar salvar as pessoas. O que aparentava no seu externo que era diferente. Ele passou a causar medo nas pessoas porque ele não era aquela figura de super-herói. Mas é como eu tô falando, ele não chegou a perder a sua essência. Tanto que ele continuou salvando, tanto que pessoas que ele salvou conseguiram trazer ele de volta para uma sanidade mental mais saudável. O Dark Deku, ele foi feito para mostrar que, assim, que um adolescente não iria conseguir carregar aquele peso, aquela pressão sozinho. E quando ele tentou fazer isso, ele quase caiu exatamente no que o vilão queria. Que ele ia literalmente se isolar de todo mundo, tentar fazer tudo sozinho, como ele estava fazendo, e não importa se ele tem o poder supremo. Se tu tentar fazer as coisas sozinho, é aquele ditado, você pode chegar e ir mais rápido, mas você não vai chegar... Você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Vai mais longe, isso, você não vai tão longe, entendeu? Então, tipo assim, é isso que a história tenta mostrar naquela parte do Dark Deku. Porém, ele não consegue. Então, quando os amigos dele percebem isso e todo mundo percebe que ele tá perdendo a sua essência, que ele tá quase se entregando, aí eles tentam fazer uma intervenção e eles conseguem. E eu achei isso maravilhoso, cara. Eu espero que um dia eu ficar depressivo, se um dia eu ficar triste, se um dia eu ficar na merda, vocês tentem me tirar vocês tentem me ajudar de alguma forma. Porque eu acho que é isso que o anime tenta apresentar pra gente, entendeu? Cara, o problema é que durante a luta, durante a guerra entre heróis e vilões, o Deku, ele sente um ódio profundo do Shigaraki. Ele inclusive pensa sobre e ele começa a apresentar sintomas de, entre aspas, vilão, né, do Dark Deku a partir do momento do arco de guerra, no qual ele percebe que o Shigaraki não vai parar e o All-For-One não vai parar com seus atos. A única solução naquele momento que se passa na cabeça do Deku é matar o vilão. Então, nada justifica, pra mim, ele simplesmente manter a mesma essência boazinha durante todo o momento, depois de todas as tragédias que ele passou durante a vida dele. Só pra tentar justificar um pouco do que tu falou, existe um ponto nesse arco que o All-For-One tenta roubar os poderes do Midoriya. E eles meio que se conectam ali. Nesse momento é que o Deku fala: eu senti a maldade do Shigaraki, mas ao mesmo tempo eu senti que ele ainda era uma criança e que ele precisava ser salvo. E não só que ele precisava ser salvo, mas ele queria ser salvo. Então, tipo, é por isso que eu falo, ele não perde a essência dele, e ele tem esse momento que tu falou que ele entende que ele pode chegar uma hora que ele vai ter que matar o Shigaraki, porque não vai ter outra escolha, mas ele sentiu que por trás de todo aquele ódio, por trás de todo aquele trauma do Shigaraki, tem uma pessoa querendo ser salva. Assim como aconteceu com, acho que é o Kobe, que é aquele menininho lá que os pais dele foram mortos por um vilão, e acontece que foi um dos melhores arcos. Ele até reaparece agora. Que ele até reaparece agora, que ele fala que ele odeia o super-herói e tal. E o Midoriya meio que muda a mentalidade dele. Pode até não ter mudado de uma maneira extrema, mas é uma coisa que parece que realmente é verdade. O Shigaraki, ele parece que é uma criança que foi totalmente torturada psicologicamente, totalmente moldada psicologicamente para odiar aquele universo de super-heróis, mas que no fundo,
como começou contando a história dele, ele até queria ser um herói quando ele era pequeno, mas ele só quer ser salvo, entendeu? Então, tipo, eu não acho que o Midoriya deveria perder a essência dele ou que alguma coisa mudou. Até teve uma reunião que ele fez com os outros portadores do poder e o pessoal falou assim, cara, esse cara ele não quer matar o cara, então por que eu vou ajudar ele com meus poderes? E ele falou assim, Não, cara... o problema não é ele não querer matar, tipo, a sensação que eles têm não é assim, não é que eles querem que ele mate, é só que eles querem sentir que ele está disposto a fazer de tudo o que tiver ao alcance dele, caso seja necessário, inclusive matar. Cara, assim, na posição deles eu estaria puto também. E eu entendo, por isso que eu também entendo a visão do Lucas, cara. Só mostrando que, tipo assim, eu entendo os O dois apaziguador aqui, né, galera? Não, eu entendo os 2 pontos porque eu enxergo os problemas que o Lucas tá falando ao mesmo tempo que eu enxergo as questões que tu tá colocando que serem meio justificando, assim, essas escolhas do roteiro, né, digamos assim. Mas, pô, se eu tivesse no lugar dos caras lá nessa reunião, eu também ficaria puto, mano. Eu falava, não vou ajudar esse maluco, não. Pô, o maluco não quer. O doido destruiu metade da cidade, metade de Tóquio, sei lá, com a cidade que eles estão. E aí o maluco ainda acha que, não, bora salvar ele. Ah, se lascar, velho, pelo amor de Deus. É justamente isso que me revolta. Eu vou falar sobre 2 tópicos aqui, tá? 2 pontos. Pra mim, não. O Shigaraki não é alguém que precisa ser salvo. É alguém que precisa ser mantido totalmente em cativeiro. Ele é totalmente psicopata e sociopata. Uma pessoa que mata a própria família e simplesmente, entre aspas, esquece de sentir alguma coisa depois, não é normal. Uma coisa assim que as pessoas têm que entender, até muitas vezes, que eu acho que as pessoas confundem, até quando alguém comenta sobre alguma obra e fala assim, pô, eu entendo a motivação do vilão, eu entendo a motivação do cara que fez algo ruim, principalmente. Você fala, pô, mas tu tá justificando? Eu falo, não, calma. Entender não significa que eu acho válido. Eu só entendi o que passou na cabeça daquele personagem, pelo que ele passou para chegar naquele ponto. E eu acho que é isso que talvez meio que existe uma confusão no anime. Nesse arco específico. A sensação que eu tenho é isso. O Deku parece que ele entende que existe um sofrimento do Shigaraki e ele confunde isso com eu posso salvar esse cara. Só que eu concordo com o Lucas. Eu acho que ele não tem que ser salvo. Ele tem que ser, tipo, cara, destruído, assim. Seja matando, seja prendendo, mantendo longe da sociedade pelo resto da vida. Mas eu também entendo com o Bruno que, de modo geral, essa não é a essência do Deku. O Deku tipo, não virou um herói pra matar pessoas. Ele virou um herói pra salvar pessoas. Então eu entendo a resistência dele. Mas eu acho realmente que nesse ponto do anime, talvez, eu acho que ele deveria aparecer pelo menos cogitando a possibilidade, tipo, será que eu vou ter que matar esse cara? Será que eu realmente vou ter que ultrapassar essa linha? Então, mas é como eu tô falando em relação a isso. Porque eu não sei como vocês interpretaram a história do Shigaraki. Porque, tipo assim, o Shigaraki, ele não foi uma criança sociopata. Ele não foi uma criança do mal. Ele simplesmente tinha um poder que ele não sabia controlar, onde aconteceu um acidente dele ter matado toda a família dele. E quando ele precisou de um herói, não tinha ninguém pra ajudar ele. Tipo, todo mundo, não só os heróis, mas toda aquela sociedade virou as costas para ele. Mas isso aí eu acho que já entra numa outra discussão da sociedade dos heróis. Porque, tipo assim, eu sei, ele não era uma criança sociopata, mas hoje ele é. Hoje, tipo, ele é um cara que, cara, ele não merece ser salvo. Mas é porque é justificado, porque ele sofreu um trauma, porque... Beleza, tudo bem. Talvez, quando ele era criança, ainda desse pra salvar ele. Mas agora, cara, não. Aí... Cara, você invalida completamente a morte do Baigaura, por exemplo, do Twice, né? O Hawks teve que matar o Twice, porque ele era extremamente perigoso. Então você vê a diferença da mentalidade de um adulto pra uma criança em formação. O Deku é uma criança, ele é ingênuo. Ele não sabe o que ele tá fazendo na sociedade, numa sociedade muito mais complexa que ele. Ele tá descobrindo isso agora. E pra mim, parece que o personagem não progrediu em nada. Quando termina o arco, parece que ele voltou pra estaca zero. Não, cara, eu concordo em relação ao Shigaraki, que ele deve ser detido, mas é como eu falei, eu acho que é muito mais fácil eles solucionarem isso fazendo com que o Shigaraki perca os poderes dele, seja internado, seja tratado, entendeu? Ele encontra ali meio que uma redenção, não de poder estar na sociedade novamente, mas assim, de poder receber o tratamento adequado pro problema em geral, no problema geral que ele teve, mas que o foco principal, que eu até teorizo assim, que sempre o vilão principal vai ser o All For One, porque ele já se colocou no topo, e ele já mostrou várias vezes que ele quer estar no topo. Ele só tá fazendo dele uma ferramenta, entendeu? Então, como eu tô falando, além dele ter sido
abandonado pela sociedade, o que moldou ele foi o pior ser humano que o anime apresentou, entendeu? Então, tipo, foram várias consequências que fizeram aquela consequência do que ele é hoje, entendeu? Então, como eu falei, se fosse um herói ali que tivesse ido ajudar ele seria uma pessoa totalmente diferente agora. Eu tenho total certeza disso, entendeu? Vou pegar teu isso. ponto. Vou pegar teu ponto, tá? Eu vou mudar agora o ponto de vista. Você acha que o Coringa é alguém que precisa ser salvo? Ou você acha que ele precisa ser detido e tirado da sociedade? O Coringa, ele não é nem salvo e nem detido nem tirado da sociedade. O Coringa tem que ser morto. Mas Tá. o Coringa... O Coringa teve um dia ruim, igual o Shigaraki. E aí? Pô. Cara, tu não tá entendendo a diferença do Coringa pro Shigaraki, mano. É mesmo? Cara, o Shigaraki matou milhares de pessoas. E aí? Qual é a diferença? Mas Tô menos gente Mas- por causa disso. Sim. a diferença deles é o como começou a história, velho. Oh, beleza, Entendeu? cara, mas assim, eu acho que... Mas eu acabei de falar que eu acho que as pessoas... naquele mundo, entendeu? Eu acho Ele que tentou eu entrar vou falar naquele que as mundo. pessoas às vezes confundem tipo, entender o que levou um herói, um vilão a ser um vilão, e achar que isso significa que tu concorda ou que ele tem que ser salvo necessariamente. E eu acho que é justamente a confusão que tu tá fazendo. O fato de ter uma justificativa boa, o Shigaraki é um puta vilão. E o que tu tá mostrando aí com a tua fala é que é isso, eu concordo, né? De gênero, número e grau com todas as justificativas que tu dá. Eu acho a construção do Shigaraki excelente. Ele tem uma justificativa, ele tem um trauma, tu mostra a construção dele como vilão, tu mostra o embate dele contra o seu mestre. Pô, tudo isso é uma construção, eu não vou dizer que impecável, mas uma construção excelente de vilão. Isso sem dúvida. Mas assim, não muda o fato de que, mas porra, se de repente lá atrás ele tivesse recebido a ajuda de um herói, pô, mas se de repente, alguém tivesse procurado entender, ajudar ele a controlar o poder dele, beleza, é verdade, talvez ele não tivesse chegado nesse ponto. Mas tendo em vista que ele já tá aqui nesse ponto, o que tu vai fazer, velho? Tipo... Ele já e passou outra- dos limites. E outra, eu Só que você- até posso concordar que, tipo assim, talvez fosse melhor a gente, no final do anime, ter uma solução do tipo, retirar os poderes dele e agora, sei lá, vão tratar ele, alguma coisa assim. E aí no final tu vê que de repente ele teve, sei lá, tipo, alguma mudança mental, assim, no comportamento, e ele, como tu colocou, recebe, entre aspas, uma redenção. Só que a questão é que não estamos nesse ponto do anime ainda. Então, talvez, seria interessante a gente ver o Deco, pelo menos, Cogitar, exatamente. uma atitude mais drástica, a possibilidade, não é que ele precisava, tipo assim, não, beleza, agora eu vou matar esse cara e tal, mas pelo menos cogita, tipo, caraca, será que eu realmente vou ter que tomar essa atitude? Será que realmente se vou chegar nesse ponto? Será que eu realmente não tenho como salvar ele? Inclusive, eu acho que, assim, vou chegar no ponto de falar que tem várias discussões nesse arco que são excelentes pra mim, mas eu acho que nesse ponto iria até enriquecer o personagem, porque ele teria um peso a mais, além dele saber que ele precisa proteger todo mundo e dele não tá meio que não saber ainda como ele vai fazer isso, seria mais ainda o fato de, será que eu vou ter que ultrapassar essa linha moral que eu tenho e realmente matar esse cara? Porque ali na conversa que a gente tem, parece que ele já definiu que ele não vai passar essa linha. Não, eu vou arranjar o jeito de salvar ele. E beleza, isso é normal de anime e tal, mas realmente eu acho que fica uma falha. Não acho que estraga o arco de nenhuma forma, não acho que estraga o personagem de nenhuma forma. Mas eu acho pra mim sim que é uma falhazinha ali nesse arco que ele poderia ser excelente, eu acho que ele ficou próximo, assim, pra mim, o que já é algo, por exemplo, que o Lucas discorda, ele não acha que chegou perto de ser excelente. Em relação à comparação do Coringa, o Coringa teve a escolha dele, entendeu? O Coringa fez uma escolha. Então, ele entrou naquele mundo, não foi ninguém que arrastou ele pra ali. Ninguém apontou uma arma na cabeça do Coringa e falou, vai pra lá. Ele tava passando por uma situação difícil e fez a escolha dele, e a escolha dele teve consequências. O Shigaraki não teve isso. O problema dele foi que aconteceu uma situação com ele onde ele não teve escolha e ninguém deu uma salvação pra ele, ninguém apresentou uma luz pro cara. Tudo aquele vilão que ele foi moldado, ele foi criado, entendeu? Ele não chegou e falou assim, eu quero isso. Aconteceu uma situação ruim com ele e o Coringa, como tu falou, teve um dia ruim. Ele teve vários dias ruins, entendeu? Então ele foi moldado de uma forma totalmente desumanizada. Então, tipo, eu não defendo ele. Eu acredito sim que, se for necessário, ele tem que morrer. Mas pra mim, o vilão principal é o Alfuron. Bem, Ele tá, é só independente. Uma pecinha ali. Independente, enfim, o Shigaraki teve ou não uma escolha ruim. Um outro ponto, justamente, que me incomoda desse arco é o fato deles trazerem de volta o líder da máfia como um alvo, entre aspas, da Sniper
que era a ex-heroína. Cara, simplesmente eu não consigo engolir o fato do Deco tá cogitando ou não na cabeça dele, se ele vai matar, se ele não vai matar. Então, tipo, não tem profundidade pra mim, justamente. Essa falta de profundidade do Deco estar se tornando um vilão, entre aspas, ou não, é tão raso que quando ele tem uma oportunidade, inclusive, de salvar a antiga heroína, que agora tá como vilã contra ele simplesmente abdica essa oportunidade pra salvar a vida do Overhaul. Cara, eu não consigo engolir ele salvando o Overhaul. Depois de tudo que o Overhaul fez, depois de ter matado um monte de gente, depois de ter matado o sidekick do All Might, praticamente na frente do Deco, ele tirou os poderes do Lemillion, ele literalmente acabou com a vida da Eri-chan. E o Deco, ele sem pensar, ele abdica de todas as estratégias, porque ele tava formando uma estratégia pra pegar a mulher, pra salvar o Overhaul. Cara, não dá. Tipo assim, ele não vai sujar a mão de sangue. Ele não iria matar diretamente o Overhaul. Mas ele simplesmente abrir a mão das suas próprias defesas pra salvar o Overhaul no momento em que, teoricamente, o anime tá me guiando pra um Deco que tá tendencioso a um lado assassino. Cara, eu não consigo engolir. Assassino não, né? Mas pouco mais obscurecido pela maldade. Tipo, não tem profundidade suficiente pra mim. Ele simplesmente abre de mão de tudo. Tá, dane-se, eu vou salvar ele porque sim. E o personagem, teoricamente, não deveria estar assim. Porque ele já se ferrou por ter atitudes assim. Se ele tá cogitando outras oportunidades, ele simplesmente não toma nesse momento. Mas nessa situação, cara, não tem como. Porque essa é a essência do Deco. O Deco, ele só entrou pra escola porque ele foi lá e correu pra salvar Ah, não. É um adolescente. É um adolescente. Ninguém é a vida toda do mesmo jeito. Ele tá crescendo. Mas é isso que eu tô falando. Não importa o que o cara fala, mano. Tá tentando tirar ali a essência do cara. Como o cara se transformou num super-herói e por quê? O Casinho, que odiava e praticava bullying com ele, se ele fosse um adolescente normal, ele olhasse e falasse assim, porra, aquele filho da puta ali que me quebra todo dia na escola, tá quase morrendo lá. Ele que se foda. Só que essa não é a essência dele. Ele correu e foi salvar o Casinho. É a mesma coisa que ele fez com o cara. Não, mas aí agora tu falou que não era a mesma coisa o Coringa e ele. Aí tu quer comparar um cara que matou milhares de pessoas com um maluco que dava uns tapas nele, velho? Cara, eu não tô falando que é a mesma coisa. Tu acabou de falar que é a mesma coisa, tu literalmente não estou. É a mesma coisa. Cara, mas eu tô falando que é a mesma coisa em relação à essência do Deco. Ele não vai mudar a essência dele, não importa o que a pessoa fez pra ele. Então é por isso que é a mesma coisa. Ele não vai ele já sofreu muito mais nesse momento. Ele já sofreu muito mais nesse momento. Ele tinha sofrido na hora que ele correu pra salvar. Mas é isso que vocês estão falando. Vocês estão falando que ele é um adolescente. Mas um adolescente normal deixaria o cara morrer. Um adolescente normal deixaria o Casinho morrer. Se tem um cara que tá praticando bullying contigo na escola e tu vê aquele cara se fudendo ali, tu vai rir da cara do cara. Tu não vai em nenhum momento tentar defender ou salvar o cara. Depende, cara. Depende. Tipo, existe uma diferença entre eu querer justiça e eu querer que o cara morra sufocado por um vilão, entendeu? Tipo, não é a mesma coisa exatamente. Tá, então bora lá. Tu coloca no lugar do Deco. Tu não tem poder. Tu tá vendo um vilão batendo num cara que não gosta de ti, que explicitamente fala que não gosta de ti, que odeia. Eu deixaria ele se fuder. Não tem poder, todo mundo deixa ele. Só pelo que correu. Cara, mas não, o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é, naquele momento do Overhaul, ele tinha poder e ele tava acumulando poder pra derrotar a vilã que ele tava enfrentando. Porque ele simplesmente abdica de tudo pra defender o cara que é um vilão, que matou um monte de gente, que torturou, que traumatizou uma criancinha, entende? No momento que não era pra ele estar pensando como o Deco lá do começo. Porque se ele tá pensando como o Deco lá do começo, que ele salvou o Baco, então o personagem não evoluiu nada. Eu tô assistindo 6 temporadas do mesmo personagem que não muda. É tipo assim, o meu ponto é o seguinte. Sabe por quê? Sabe por que ele salvou? Ele é um herói. Eu conheço esse argumento. Ele é um herói. O Batman não salva o Coringa quando o Coringa faz merda. O Super-Homem não salva o Lex Luthor. Mesmo o Lex Luthor. É porque ele é um herói. Eu quero dizer que, nas contas, esse argumento é muito fraco pra mim. Tipo, tu dizer assim, não, essa aqui é a essência do personagem e é por isso que ele não faz isso. Beleza, mas eu já vi isso em diversos animes, em diversas séries, diversos filmes, e eu entendo o que tá sendo construído. Mas eu só acho fraco. No final das contas é isso, eu acho fraco, porque eu falo assim, não, é a essência do cara.
Cara, tem um monte de gente que tem uma essência, mas que passa por situações... Se a gente trouxesse aqui a lógica, por exemplo, que o Lucas citou, do Coringa, o Coringa não era uma pessoa ruim, mas ele passou por uma situação tão merda, por um momento tão merda, que ele acabou tendo uma atitude merda, e isso fez com que depois, futuramente, ele acabasse se transformando no psicopata que ele se transformou, entendeu? Então, assim, eu entendo o teu argumento, eu não acho que ele tá errado, eu concordo até, eu sei. O roteiro tá se mantendo fiel à essência do personagem. Aquilo que foi apresentado, como tu citou mesmo, naquele segundo episódio lá, no momento em que ele corre pra salvar o Bakugou. Eu concordo. Tá sendo extremamente fiel a isso. Eu acho que o meu ponto, e talvez eu acho que o que o Lucas também tá querendo dizer, é que talvez pro anime ser melhor, ou pra esse arco ser melhor, a gente pudesse vislumbrar pelo menos um conflito do personagem onde ele pensaria, essa aqui é a minha essência. E a minha essência é de ser o super-herói que salva todo mundo com um sorriso, que tá aqui pra salvar as pessoas, pra ajudar. Mas, pô, será que eu vou ter que mudar essa minha essência? Eu acho que esse arco, ele seria mais potente ainda. Ele me impactou bastante, tá, esse arco. Até o que eu tô falando aqui, posso parecer que eu não gostei. Na verdade, eu gostei muito, mas eu acho que ele seria mais potente se, como tu falou, a essência do personagem tivesse pelo menos uma tremida ali. Pelo menos a gente conseguisse ver, tipo, que, cara, tem um conflito maior aqui dentro desse cara. Bem, Cara, eu só acho- pra eu encerrar minha parte, assim, vocês pensam o que vocês quiserem, quem tá nos ouvindo e vocês também, né? Mas só pra eu encerrar, pra justificar o meu ponto de vista por eu não ter gostado. Eu vou fazer um leve comparativo, só pra eu encerrar e já vou dar minha nota a respeito de Boku no Hero e vocês prosseguem com os comentários. Mas assim, pra mim, por exemplo, o Naruto, ele vence todo mundo no discurso no jutsu. E ele converte os vilões, ele faz isso o anime inteiro. Só que, por exemplo, pega um momento em que o Pain, ele mata a Hinata se declarando na frente do Naruto. Ali ele simplesmente, ele solta todo o ódio que existe nele e liberta o poder da Kurama. Naquele momento a gente vê o Naruto conflitando entre ele e o lado ruim dele, teoricamente, né, o lado Kurama dele que é solto naquele momento. Em momento algum, o Deku ele passa por esse processo de adaptação, de crescimento, num momento crucial em que o anime tá chegando ao fim. O anime já tá correndo pra chegar no seu fim. Em momento algum, o Deku ele se confrontou com esse lado maligno dele de certa forma. E isso, durante 6 temporadas, começa a me cansar, porque é um personagem raso. É um personagem que, poxa, ele tem a essência dele, eu gosto, eu curto, de fato. Não é que eu odeio Boku no Hero, na verdade é o contrário, eu gosto de Boku no Hero. E o que me irrita é o fato de eu estar 6 temporadas vendo um personagem que parece não evoluir, o protagonista não evolui diante de tanta desgraça que acontece ao redor dele. Ele deveria, no mínimo, ter um conflito entre si próprio. E isso que me incomoda. Mas no resto, eu realmente gosto de Boku no Hero. Então assim, só pra finalizar minha parte, pra essa temporada, eu dou uma nota 6 de 10. 6 de 10, justamente por causa do primeiro arco dela, da primeira metade da temporada, que é o arco da guerra, que por mim eu gosto bastante, mesmo que traga ali resoluções, entre aspas, rápidas e fáceis, porque a problemática ficou grande demais, tanto pros heróis quanto pros vilões, mas eu gosto bastante do que Boku no Hero ainda é e ainda tem pra apresentar pra gente. Uma pena que eles desperdiçaram um arco que pra mim seria o melhor arco de Boku no Hero, que era o Dark Deku. É isso. Eu também quero finalizar aqui para não ficar tão estendida essa nossa discussão, que eu acho que pode até surgir num podcast futuro a gente falar mais sobre esse anime, que é um anime incrível, mas eu acredito que é assim, não sei se todos que estão ouvindo ou que gostam do anime vão concordar comigo, mas eu acredito que a maioria sim. Um herói, ele não pode perder a sua essência. Eu acredito nisso, tá? Sei que vocês podem discordar, eu sei que muita gente vai discordar, mas eu acho que a maioria não. Porque, tipo assim, um herói, ele não tem ninguém para salvar ele. O herói não tem ninguém para cuidar dele, entendeu? Então, ele tem que se manter ali. Se tu não sabe como é a dor, tu não sabe como é um sofrimento de herói, o que ele passa pra ele estar ali salvando uma pessoa. Ele tem que estar sempre com um sorriso no rosto. E é essa dramatização que o Deku passa, que eu acho que foi boa, entendeu? Foi boa. Não foi excelente, mas foi boa. Então eu acredito que assim, ele passou por essa dramatização em relação a não conseguir passar para as pessoas que ele era um herói. Então isso sim foi o que o arco quis mostrar. E nisso que ele mostrou, ele teve a qualidade de mostrar isso com excelência. Então o ponto de vocês é que vocês queriam ter um conflito interno do herói. Tudo bem, isso deveria acontecer, mas eu acho assim que mesmo que se acontecesse, seria um pouco errado, porque pra mim, pra todo mundo, como espectador, ou até mesmo assim, como uma pessoa a ser salva, tu não pode esperar que um herói balance, que ele pense em salvar você ou não salvar, entendeu? Então eu acredito que todo mundo que olha para um herói pensa sempre
que eu estiver em perigo, aquele herói vai estar ali por mim. E não, o que será que aquele bicho tá passando ali pra ele estar daquela forma? Então, tipo, se ele fosse apresentado nesse arco como um antagonista, como um Deadpool da vida, aí sim, tudo bem, você pode matar, ele pode matar quem ele quiser, pode deixar morrer quem quiser. Mas a partir do momento que ele é apresentado apenas com um problema de não conseguir demonstrar que ele é um herói, ele não pode perder a sua essência, entendeu? Então, como já aconteceu, eu acho que é um anime do Batman, que o Batman, ele meio que usa uma armadura que ela é meio que gravitacional, alguma coisa assim do tipo. É tipo um escudo, só que ele é invisível. E ele acaba devolvendo esse escudo bélico pro cara que fez. E o cara pergunta pra ele, por que tu devolveu? Só porque quando ele tava em um tiroteio, os caras atiraram nele, a bala ricocheteou no escudo e acertou um bandido. E ele falou assim, quando eu saio pra ser herói, proteger a cidade, eu arrisco a minha vida. Mas eu nunca vou arriscar a vida de ninguém. Nem de um inocente, nem de um vilão. Então eu acho que é essa a essência de um herói. Tá? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que, no geral, é assim que um herói tem que ser feito. Então qualquer mudança em relação a isso seria uma coisa diferente, não sei se agradaria, mas o único herói que eu vi que teve essa diferença de mentalidade tá fazendo um genocídio aí, que é o Eren. Então, pra deixar minha nota aqui, eu dou uma nota 8 de 10. Vou dar 8 de 10. Cara, eu acho muito top a primeira parte dessa temporada. Acho muito top. Toda aquela questão da luta. E eu gosto que é uma temporada que ela começa no 12 já. Que ela inicia aquele arco da luta bem frenético e tal. Ao mesmo tempo que eu gosto... O Lucas falou, eu gosto da escala, mas eu acho que a escala ela meio que arrefece rápido demais, assim. A sensação que eu tive, por exemplo, é que essa luta, ela ia demorar a temporada inteira. E aí tu vê que ela resolve em 13 episódios. Cara, sinceramente, se tu terminou, agora, sei lá, as pessoas que terminaram a temporada, ou pelo menos terminaram esse primeiro arco, primeira metade da temporada. Cara, se tu chegar no final, tu me disser que, se tu voltar lá no início, lembrar do início, tu me disser que quando começou tu achava que ia ter 13 episódios só, mano, eles dão a ideia de que é enfrentamento final, entendeu? É o enfrentamento final. E eu acho que tinha muito mais coisa top que poderia acontecer ali. Muito mais enfrentamento foda, potente, até não só no sentido de animação e euforia de ver um combate e tal, mas eu acho que tinham questões emocionais extras ali pra acontecerem. Ainda que eu acho muito foda uma coisa que Boku no Hero consegue fazer, que é de trazer impactos emocionais de diversos personagens, de diversas histórias dentro de momentos de luta. Aquela questão do Dabi ali, mano, eu não vi aquilo vindo. Eu não vi aquilo vindo em nenhum momento, cara. Sabe? Tipo, eles trazerem que... spoilerzão agora, tá, gente? Se você ainda não assistiu. Trazerem que o Dabi é um filho... digamos, entre aspas, perdido, né, que se acreditava que estava morto, do Endeavor, e trazer todo aquele arco ali que já tinha sido tratado algumas vezes, mas que é um arco que eu acho muito poderoso, cara, da família do Endeavor. Eu acho que se tem uma discussão muito top ali de perseguir poder, de perseguir uma obsessão, porque o Endeavor, ele era obcecado pelo poder. Só que assim, justifica a obsessão por algo que teoricamente entre aspas, é bom, porque assim, a obsessão dele era por poder, só que de certa forma o poder dele e aquela pessoa que ele estaria criando pra ser mais poderosa que o All Might, seria um super-herói. Assim, ele tá criando, no fim das contas, uma coisa boa, que seria um super-herói super poderoso. Mas olha o que ele precisa fazer, olha as maldades que ele precisa causar, olha o dano que ele precisa causar e causou a família dele e, no fim das contas, a toda uma sociedade com a existência do Dabi por conta da obsessão dele, pela forma como ele realiza essa obsessão dele. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o episódio que tem ali, que eu acho muito bom, transição, né, entre os dois arcos, e dele contando meio, mostrando como é que foi a relação dele com Toya, eu acho, né, o Dabi, que veio a ser o Dabi e tal. De certa forma, tu entende assim, beleza, a obsessão dele causou uma obsessão no próprio filho. Mas ao mesmo tempo, eu sei porquê, mas eu tinha a sensação de que ele era muito mais vilanesco, digamos assim, dentro da família dele. E ali tu percebe que ele teve muitas atitudes erradas. Ele teve um monte de atitude errada. Mas a sensação que eu tive é que ele não era tão ruim quanto eu achava que ele era, saca? Porque, no fim das contas, pareceu que ele primeiro era obsessivo. E essa obsessão se manteve. Mas depois, ele tava com medo realmente do filho se ferir, ele tava com medo do filho morrer, mas ele não sabia lidar com isso. Ele não sabia lidar com esse sentimento. A única forma que ele tinha para lidar com isso era agir de uma forma meio que raivosa pra tentar fazer com que o filho parasse com aquilo. Só que já era, porque o dano que ele já tinha causado no filho, e o filho ser obcecado em satisfazer as vontades do pai, já estava feito, entendeu? Não tinha mais como voltar atrás.
Então, enfim, tem toda essa luta, e aí esse arco do Endeavor que eu acho muito top. E as discussões que foram trazidas na segunda metade, cara, tem uma cenazinha ali com o Stan, assassino de super-heróis, e o All Might. Cara, é muito top aquela cena. Porque pode até parecer zoado que eu vou falar, no sentido de, pô, tu tá assistindo o anime todo esse tempo e meio que só agora tu entendeu. Mas assim, acho que foi nesse momento em que eu falei, mano, agora eu entendi as tretas e motivações de diversos vilões ali e tal. Nessa lógica da sociedade de super-heróis estar corrompida. Porque é como o Bruno falou, o herói, mesmo dentro daquela realidade, entende-se que o herói ele deveria representar uma coisa. Que é como o Bruno falou, é aquele cara que salva todo mundo, é aquela pessoa que tá ali pra proteger, não importa o que, etc e tal. Só que existe ali uma sociedade, querendo ou não, que profissionalizou os heróis. E essa profissionalização dos heróis parece que deturpou a essência do que deveria ser um herói. Pelo menos pra muitos deles. Tanto que é uma discussão que depois, é um comentário que depois volta, quando a gente tá naquele conflito ali do Deco. Do Deco não, né? Ali do Deco voltar ali pra descansar na UA e tal. E um dos caras que tá ali na população, protestando, fala isso. Ele fala, gente, a gente não vai apoiar os caras que ainda estão lutando pela gente, depois de que toda essa estrutura social dos heróis, profissionalização deles e etc, foi destruída, então quem é que a gente vai apoiar, saca? Cara, essa discussão é muito foda. Essa questão da família do Endeavor é muito foda. As lutas continuam sendo excelentes. Cara, eu tava assistindo a primeira metade da temporada, episódio por episódio, né? Semanalmente. E assim, cara, cada episódio terminava e falava, mano, eu quero ver o próximo. Eu quero saber o que vai acontecer no próximo. Saca? E tal. Tu terminava com muita gancho ali na luta, que te deixava ansioso pra ver o próximo. E essa segunda metade, apesar das críticas que eu teci aqui junto com o Lucas e tal, que eu acho que poderia ser ainda melhor, mas mesmo assim, eu acho que traz discussões muito boas, cara. Principalmente nessa diminuição da confiança da sociedade nos heróis. Esse conflito que toda a sociedade de heróis, todos os heróis passam. E aí tu vê os heróis desistindo, muitos heróis se aposentando. E aí que isso reforça muito justamente o conflito do Deco, cara, olha o que aconteceu com a sociedade. Sabe, é aquela sensação de que eu não só preciso proteger a sociedade, mas muitos também do que deveriam fazer isso se foram, então essa carga ainda fica maior pra ele, e aquela sensação que ele precisa ser a peça central que vai devolver essa confiança sobre os heróis pra sociedade. Tanto que, em alguns momentos, aparece ele falando que ele vai melhorar, né, a situação e tal. E se vocês verem, ele não fala assim, nós vamos melhorar, nós vamos ajudar as pessoas. Não, ele fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer com que as coisas voltem como eram antes. Assim, tu vê que ele realmente absorveu toda aquela responsabilidade pra ele, o que é muito pesado, e é por isso que a gente vê ele passar por aquela situação toda e tal, que aquele discurso da Uraraka é extremamente poderoso, cara. Eu acho muito bonito aquele discurso da Uraraka, e existe realmente uma discussão dela com a sociedade, eu gosto, porque, apesar de, claro, no fim das contas, se tu tentasse trazer o mínimo pra realidade, tu sabe que, tipo, ia ter um monte de gente que continuaria não concordando, não importa o que fosse dito e tal. Mas pra efeito do anime ali, do objetivo que ele tinha, toda aquela discussão dela, eu gosto que ela não solta duas frases de efeito e resolveu. Ela fala uma coisa, aí, tipo, alguém retruca, e aí ela fala uma coisa, e alguém, tipo assim, incita de novo a população, então ela precisa, sabe, dar, tipo, umas 3, 4 porradas, assim, na galera, pra galera, tipo, pra finalmente a população ali tá, tipo, não, beleza, bora deixar ele entrar aqui. Mas mesmo assim, tu vê que eles estão resignados, tanto que depois tu vê o Todoroki, se não me engano, comentando assim, ó, o Endeavor e o resto da galera, eles não podem entrar aqui porque ainda tem muita gente que não confia neles, saca? Então assim, cara, eu acho foda, de verdade. Eu achei muito foda, de uma riqueza de comentários, de uma riqueza de temas, de uma riqueza de situações essa temporada, que eu gostei muito, ainda assim conseguindo equilibrar com ótimas cenas de ação, com ótimas cenas de luta e tal. Acho que tem seus problemas, como eu citei aqui, em relação a, de repente, ver um conflito ainda maior do Deco. Acho que por exemplo, aquele momento que eu acho emocionante, aqueles 2 episódios onde o grupo vai atrás dele pra tentar resgatar ele, mas acho sim que tem umas coisinhas ali que ficam meio bosta, assim, tipo uma galera falando, não, é tipo, Giro, não, porque você lembra que você me ensinou como fazer um resumo, sei lá, tipo, foda-se, entendeu? E, tipo, é meio que pra mostrar que toda a turma tem uma relação com ele, mas algumas relações são muito mais fracas do que outras, então acaba destoando demais. Tem um outro momento, assim, que eu acho que tem uma queda de ritmo, que eu assisti, tipo, uns 10 episódios, 11 episódios, meio que direto, e teve momentos assim que eu senti, tipo, deu uma quedinha aqui e ali, assim, que deu uma cansadinha, que eu parava pra dar uma olhada no celular e tal, mas, inclusive, uma coisa que eu citei lá no início dos meus comentários, eu acho que esse segundo arco,
ele é favorecido por ser assistido em maratona, porque o impacto emocional ele fica muito mais pungente. Enfim, tendo falado tudo isso, já quase 1 hora de episódio só comentando sobre Boku no Hero, toda essa discussão super prolífica, dou uma nota 8,5 de 10, assim. 8,5 de 10, quase 9, tá? Beirando 9, assim, porque apesar de certos problemas, certas resoluções meio rápidas, como o Lucas citou, e etc e tal, eu acho realmente, sim, eu adorei de verdade a riqueza de coisas que foram trazidas aqui. E eu não consigo desmerecer essa riqueza, desmerecer essas coisas pelas pequenas falhas que tem. Então é isso. Ouvindo agora, por exemplo, o Rafa e o Bruno falando, me bateu uma sensação muito maior de que a trama de Boku no Hero é muito mais complexa e muito mais bem desenvolvida nos outros personagens, enquanto o protagonista fica bem escanteado. Porque pra mim o Deku é muito mais raso agora, ouvindo vocês falando sobre os comentários do Endeavor, do Dabi, do Sten, que seja, do que o próprio Deku. Parece que o Deku não desenvolveu. Cala tua boca, seu bosta, tu não faz nada. Enfim, gente, depois de tudo isso, mais um episódio do nosso querido Triângulo Nerd vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa discussão treteira, mas enfim, cheio de pontos de vistas aí pra vocês avaliarem, verificarem quais vocês concordam, quais vocês discordam. Eu acho que isso que é muito legal de trazer uma discussão rica pra vocês. Lembrando que pedimos o seu apoio, compartilhe, curta, comente, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos aí com a nossa meta de 50 inscritos. Então, compartilhe, nos confira lá no nosso canal do YouTube, caso você esteja ouvindo por alguma plataforma de podcast. E é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E vou passar a palavra para os meus amigos se despedirem de vocês. Obrigado aí, galera, por mais um episódio aí com a gente. Teve 3 opiniões diferentes aí em relação a esse assunto que rende muito, que pode render mais ainda com o decorrer do anime. Então, não esquece de comentar, que é muito importante pra gente. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo até aqui. Esse é um episódio especial que a gente trouxe com carinho aí pra vocês sobre algumas das nossas polêmicas internas aqui, coisas que a gente geralmente costuma discutir aí no dia a dia. E a gente realmente diverge muito, mas no final a gente continua sendo amigos. E é isso que eu acho que é o mais importante. É nós podermos manter as nossas amizades, mesmo com opiniões distintas. Esse, afinal, é o propósito justamente do Triângulo Nerd, nosso podcast. Então a gente vai ficando com mais esse episódio e muito obrigado.